Estava passeando no meu jardim e de repente pousou uma linda borboleta na minha mão. Eu acho tão lindo borboleta. E você? Você gosta de borboleta? Você gosta de jardim? Você gosta de estar no meio da plantação? Hoje eu tenho uma boa notícia para você. Hoje eu tenho mais uma história para você. E a história de hoje vai falar entre o joio e o trigo. Mas o que é isso, o joio e o trigo? Que plantas são essas? Pois é. Você já viu alguma notícia verdadeira e alguma notícia falsa? Você já precisou distinguir entre o verdadeiro e o falso? Pois bem, a história de hoje vai falar sobre isso, entre o joio e o trigo. E essa história está aqui, na Bíblia, na palavra do nosso Deus. Eu tenho aqui em minha mão duas plantas. Essas já foram colhidas. O suposto joio e o trigo. Jesus, nosso Salvador, nosso Senhor, aqui nesse livro, é um dos livros mais sagrados do mundo, que é a Bíblia, tem diversas histórias super legais. E uma das histórias que Jesus contou hoje foi sobre o joio e o trigo. E essa história eu vou contar para você. Mas antes disso, amiguinho, compartilhe o nosso vídeo para que outras crianças como você possam ter acesso à palavra do nosso Deus, ok? Deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo com seus amiguinhos. Vamos à história? A história é esta: o joio e o trigo. Jesus, certa vez, estava contando uma história para seus discípulos. E ele começou a contar para eles sobre a história do joio e do trigo. E Jesus falou que existia dois tipos de plantas muito parecidas, o trigo e o joio, que as pessoas poderiam confundir uma com a outra. E a história começa assim: um homem semeou em suas terras boa semente, chamada de trigo. No meio da noite, um homem que não gostava do fazendeiro foi e semeou o joio junto com o trigo e foi embora de fininho. Quando as plantas começaram a crescer, os empregados daquele homem perguntou quem poderia ter semeado aquelas plantas ruins e se poderiam arrancá-las. O patrão respondeu que o inimigo que havia semeado e que esperasse o tempo da colheita para colher as plantas boas e guardar no seu depósito. Não poderia arrancá-la, porque o trigo sairia junto com ela. Mas as plantas ruins serão jogadas e queimadas. Assim Jesus contou a história do joio e do trigo. E aí, amiguinho, você gostou da história? A nossa história entre o joio e o trigo? Então, Jesus nos ensinou algo muito especial em prol dessa história. Mas antes disso, eu gostaria de te falar uma coisa. Você sabia que o joio para nada se aproveita, a não ser para ser jogado fora? Isso, mas o trigo, de onde vêm os alimentos da nossa mesa? Do trigo. Muitos alimentos que nós comemos vêm do trigo. O pão, os biscoitos, as farinhas, a farinha de trigo e outras farinhas, vêm do trigo. E o trigo se aproveita tudo dele, até com a casquinha nós fazemos o farelo. Então, o que Jesus quis nos ensinar com essa história? Jesus nos ensinou que devemos ser como um trigo. Por que como um trigo? Porque o trigo é como se fosse aquelas pessoas que servem a Deus com sinceridade, com coração verdadeiro e puro, cheio de amor. Mas aquelas que servem como joio, para nada se aproveita. É como se fosse aquelas pessoas que servem a Deus de um coração falso, ou seja, que estão fingindo que estão servindo ou amando a Deus, amando as pessoas, o nosso próximo. Então não seja como o joio, amiguinho. Seja como um trigo, seja sincero e verdadeiro, porque o nosso Papai do Céu, ele te ama, ok? Então, até o próximo vídeo. Beijo da tia Milena. Tchau!